Os relacionamentos amorosos acabam quando você se esquece ou quando vocês se esquecem de serem sujeitos indivíduos. As relações, os relacionamentos, sejam eles de quais formatos forem, e não apenas relacionamentos amorosos, mas relações de amizade, relações familiares, enfim. Mas aqui eu vou trazer um pouco mais a ideia de relacionamentos afetivos, amorosos, casamento, namoro, enfim. Na ideia da gente pensar que relacionamentos é um prato cheio para a gente se olhar e também perceber as nossas próprias projeções narcísicas ou projeções idealizadas que dizem muito mais sobre nós do que sobre os outros nos quais nos relacionamos. E aí é interessante a gente pensar que nosso primeiro lugar relacional de intensa produção libidinal, de investimento, de recebermos investimento psíquico afetivo sobre nós, foi a relação materna com as nossas mães e a maneira que nós fomos cuidados e recebemos atenção, afeto, enfim, este investimento que é de uma ordem libidinal. Esse lugar dessa primeira relação é um lugar que ficou inscrito em nosso psiquismo, inscrito numa instância inconsciente, mas que vai ser quase aí, ser exatamente como um lugar orientador muitas vezes, sobretudo quando ainda a gente não se haveu muito bem com isso e ele passa a produzir sintomas outros em nós e nas nossas relações, vamos dizer assim. E é interessante esse lugar porque é um lugar que vai exatamente emergir quando nós estamos num relacionamento, sobretudo afetivo e amoroso, porque tendemos a fazer um lugar regressivo em nós, ou seja, há uma instância em que nós ficamos um pouquinho aí desligados do nosso racional, vamos falar assim, e nós nos deixamos, nós nos entregamos ao outro. O outro passa a ser o grande sujeito da nossa vida, o nosso objeto, aquela regressão, aquele estado regressivo em nós em que ele vai sanar todos os meus desejos, vai me proporcionar todos os prazeres, ele vai me proporcionar todo o cuidado. Eu passo a responsabilizar a minha vida a partir daquele sujeito, daquela troca. E isso, gente, humanamente é impossível. Talvez a gente só conseguiu arranhar isso, e porque também durou pouco, né, no sentido biológico da questão, né, no sentido do nosso desenvolvimento, com as nossas mães, com os nossos cuidadores ou cuidadoras. Mas depois disso, vai ser necessário então a gente produzir uma autonomia, uma subjetividade própria e apropriada a partir daquilo que a gente também foi se apropriando e entendendo dessa relação primária, mãe, pai, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que numa relação nós tendemos a esquecermos de sermos indivíduos, sujeitos, com a nossa própria subjetividade, primeiro porque há um certo rebaixamento, né, rebaixamento aí de um lugar racionalizante ou racional da gente mesmo na relação, e nos entregamos inteiramente e queremos aí sanar os nossos desejos, e isso é perigoso no sentido de que é um risco você achar que há uma garantia nisso, há um risco de você acreditar ou acreditar sobre o outro uma responsabilidade sobre os seus afetos, sobre você mesmo, sobre a sua própria vida, enfim, a gente poderia estender isso até em um outro assunto. Mas a ideia é pensar que também há uma produção idealizada de relacionamento, sobretudo nessa ideia monogâmica de vida, em que nós seremos um, né? Essa ideia de mono, há um núcleo, há um lugar que nós nos tornamos uno com o outro, no lugar então que há uma unidade formada por esses pares, aí numa ideia realmente monogâmica, que é dois se tornam um. Há umas gêmeas, né? A metade da laranja, a tampa da minha panela. E não existe esse lugar. Nós somos seres muito complexos, há uma complexidade subjetiva em nós. Há um lugar que pode, de alguma forma, projetar isso, mas a projeção é exatamente isso, ela é uma projeção. Como que um projetor funciona? Ele lança luz sobre uma parede, e a parede parece estar revestida de uma imagem, mas quando a luz, o projetor acaba, a gente vê só a parede, e a gente fala assim, e agora? E agora? Então, ele sempre foi parede, eu sempre fui parede, e ele só estava projetando, ou estavam só projetando alguma coisa deles sobre mim. E aí, esses sujeitos também passam a cobrar do outro, a cobrar desse outro na relação, que eles precisam atender às suas instâncias, que eles precisam realmente exercitar esse lugar, e é sempre um lugar de exercício mesmo. Os pares também vão se responsabilizando mais consciente, ou na maioria mais inconsciente disso, desse lugar de que eles também têm que ser produtores do prazer do outro, de acolher, de cuidar, de amparar, de prover.
E na verdade isso é uma grande ilusão e também vai tirando a responsabilidade dos pares na relação, da troca. Isso vai fazendo com que se perca a troca. Então, esse lugar do relacionamento ficar nessa ideia de unidade perfeita, de alma gêmea, de sanar todo esse nosso prazer é uma ilusão. Claro que nós podemos encontrar prazer, mas é aí que está o pulo do gato, que é pensar que você precisa também se haver com o seu próprio prazer, com o seu próprio desejo. Se no casamento eu entendo que em alguma instância a gente não se comunica bem, eu posso buscar isso em outro lugar, com meus amigos, com meus familiares, com as meus próprios ideais, meus próprios projetos de vida. É isso que é interessante. Tenham projetos de vida singulares, íntimos, seus, um lugar em que você se ancore em você mesmo também, até para poder ampliar o seu mundo interno. E aí é interessante porque vocês estarão caminhando juntos e também ao mesmo tempo se ampliando quanto indivíduos, e aí vai acontecer uma coisa muito gostosa, que é a troca das autodescobertas, a troca do conhecimento que vocês estão produzindo de si mesmos, e como isso vai ampliando a vida individual e relacional de ambos.